E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, basicamente 3 matérias, se der tempo uma quarta. Porque geralmente são essas matérias que são um pouco mais compridas. Por que disso? Nós vamos falar de reforma tributária, isso vai impactar o seu bolso aqui de alguma maneira, que você que está aqui no Japão. Ou mesmo turismo, que se você vier para cá você acaba sendo impactado. Reforma da Previdência, isso vai impactar as pessoas que vão, como é que eu falo assim, se aposentaram aqui no Japão, que já estão aposentados. Isso, querendo ou não, é a realidade de quem está aqui. Tá? Então, nós temos que ficar atentos a esse tipo de coisa, sim. Tá? Vou falar de PFAS, de novo, já falei assim, de novo. Eu, sozinho na minha saga, o único brasileiro do YouTube que briga em relação para as pessoas tomarem cuidado com o PFAS. Porque esse troço acumula no corpo, ele não sai. E dá problema? Dá problema. Tá? E se der tempo, uma quarta matéria. Mas o que é essa quarta matéria? É um imposto que não é novo, tá? Mas ele está voltando a dar as caras. Esse imposto já existe, ele só estava meio que escondidinho ali, que ele já está voltando a dar as caras. Mas isso só vai afetar mais para quem faz algum tipo de turismo aqui no Japão. Mas como é que se diz? Vai impactar a vida? Vai impactar a vida, dependendo da situação. Tá? E não vai sair barato. Tá? Porque é aquela velha história, de grão em grão a galinha enche o papo. É tensa, é tensa. Japonês vai ficar de fazendo fiofó doce para falar do imposto? Sim. Porque imposto novo dá polêmica. Então, se não der tempo de colocar nesse vídeo, eu vou colocar no outro. Tá? Por isso que eu não quero criar polêmica. Mas vamos lá, vamos começar com o PFAS aqui. Ó. 検査会場となった吉備中央町の施設です。今朝8時半過ぎから住民らが訪れ採決が行われました。吉備中央町では去年10月、およそ1000人に水道水として給水していた浄水場の水から国の暫定目標値の28倍にあたる高濃度の PFAS が検出され、問題発覚後に対策を講じて現在は飲料水として使われています。Tá bom, vamos lá, né? Japonês, o que tá falando aqui? É o seguinte, dá para fazer um resumão básico aqui, tá? Que as pessoas pediram para os governos, no caso assim, o governo fazer um exame de sangue em relação como é que tá o nível de PFAS no sangue. Porque teve as pessoas desse local aqui, da cidade de Kibichu, que estavam tomando água de torneira, só que essa água de torneira, ela estava contaminada com PFAS e ninguém sabia. Olha aí. Então agora eles querem que as pessoas querem que o governo faça um exame de sangue para eles saberem como é que está o estado disso. Porque já saíram outras reportagens em relação ao PFAS, do acúmulo do PFAS no corpo. Eles geram uma série de problemas. Tá? Só que não é um problema igual para todo mundo. Cada corpo reage de uma maneira. Esse é o grande problema. Tá? Como eu já trouxe em matérias passadas. Tá? Mas vamos lá. A cidade de Kibichu, no estado de Okayama, tá? Começou a realizar exames de sangue com financiamento público pela primeira vez no país, depois que as concentrações extremamente altas de composto orgânico flúor PFAS foram detectadas nas águas de uma estação de tratamento de água. Aconteceu algo parecido aqui no estado de Gifu, na cidade de Kakamigahara. Falou-se uma vez, depois não se falou mais nada. Tá? Não sei como é que ficou então, pro lado de lá. Mas você vê que tem que tomar cuidado, sim. Tá? Não fique tomando água de torneiras, dependendo dos bebedouros também. Se você desconfiar, não beba. Usa filtros, pelo amor de Deus, ou compre água mineral. Tá? Eu não tenho, como é que fala assim, eu não recebo, tá? Como é que fala assim, financiamento de nenhuma empresa de água mineral para fazer propaganda, tanto que eu não falo de marca nenhuma. Eu falo assim porque dá problema. Quem acompanha o canal aqui ao longo dos anos deve se lembrar que eu sempre venho falando do PFAS e sempre venho apontando os problemas. Tanto que saiu uma matéria relatando os problemas que estava trazendo no corpo de certas pessoas. E isso, é muito perigoso. Tá? Que não é detectado assim fácil. Tá? Tanto que dependendo se fizer um exame de sangue nas coxas, não detecta. Então tem que tomar cuidado muito. Tá?
Os moradores visitaram as instalações da cidade de Kivityu no local de teste e foram coletadas as amostras de sangue. Em outubro passado, eu relatei essa contaminação aqui no canal, então quem acompanha o canal deve se lembrar. Na cidade de Kivityu foram detectadas uma elevada concentração de PFAS, 28 vezes o valor provisório nacional, nas águas de uma estação de tratamento de água que fornecia água para as torneiras para aproximadamente 1.000 pessoas. Olha aí. E teve um outro caso bem pior, tá? Que foi em Tiba, que já a concentração chegou a quase 1000%. Então tem que se tomar cuidado muito, muito mesmo. Segundo a prefeitura, são previstas para 790 pessoas serem testadas entre moradores da área de abastecimento, da estação de tratamento de água, as pessoas que trabalham no local e crianças que desejarem fazer o teste, claro. Essa é a primeira vez no país que um exame de sangue para o PFAS será realizado com recursos públicos. Que geralmente o governo não paga, tá? Se a pessoa quiser fazer, ela tem que fazer do bolso ali, como é que se fala. Só que agora o governo vai pagar, o que é bacana. Uma moradora fez o teste em sua família e disse: pedi para fazer o teste porque ficaria preocupada se houvesse algum efeito. Se parecer haver algum efeito, quero que a cidade tome medidas imediatas. Tanto que teve um caso de uma mulher que ela está tendo muita oscilação de pressão. Por causa do quê? Por causa do PFAS. Então ela não pode viver sem remédios agora. E essa oscilação de pressão, tanto para cima quanto para baixo, foi detectada, está dando esse problema no corpo, tá? Por causa dessa alta concentração de PFAS no sangue. E dá para limpar? Ninguém sabe como é que faz, tá? Então, praticamente a pessoa vai viver sequelada ali com esse problema pro resto da vida. É tenso pra caramba. Eu, pelo menos, desconheço alguma maneira, tá? Que eu não li em literatura nenhuma ainda, uma maneira de limpar o sangue em relação ao PFAS, tá? Então eu, pelo menos, desconheço. Me desculpe minha ignorância. Se alguém souber aí, posta nos comentários, porque eu desconheço. Masanori Yamamoto, prefeito da cidade de Kivityu, diz: levamos em consideração os sentimentos dos residentes e decidimos usar os fundos públicos para os testes. Continuaremos a trabalhar para aliviar as preocupações dos residentes locais. Sinal que esse teste não deve sair barato. Porque se fosse um teste meia boca, como é que se fala assim, baratinho, o povo não ia reclamar tanto. Mas se está mandando a prefeitura pagar, sinal que não deve ser um teste muito barato. Porque deve ser um teste específico. Espera-se que os resultados dos testes sejam enviados à pessoa em janeiro do próximo ano. E a Universidade de Okayama e a Universidade Médica de Kawasaki conduzirão uma análise detalhada juntamente com os dados dos questionários de saúde realizados pela cidade com antecedência. Então você vê que são testes especializados, tá? Não é um teste meia boca. Então tem que se tomar cuidado, sim. Mas vamos pular aqui agora. Reforma tributária, tá? Eles começaram a falar a matéria aqui sobre o teto da mudança do 1.030.000 ienes, tá? Isso aí eles ainda estão em, como é que se fala assim, deliberando, então não vou nem colocar, porque pode ser que haja algumas mudanças nesse meio, tá? Então é tenso, sim. Se houver mudanças eu vou trazer para você, mas entre uma mudança e outra não compensa ficar colocando. Mas eu vou colocar aqui, em relação ao imposto sobre a gasolina. Tem alguns, como é que se fala assim, dados que as pessoas desconhecem, tá? E eu quero trazer esses dados aqui para você, já para você ter uma ideia de como a coisa é. Na semana passada, as medidas econômicas decididas incluíam uma medida que levaria a uma redução dos impostos sobre a gasolina. Impostos sobre gasolina é um termo coletivo que combina impostos sobre petróleo volátil e impostos local sobre a gasolina. E um total de 53,8 ienes é cobrado por litro, dos quais
25,1 ienes são adicionados ao valor original do imposto. Então já deu para você sacar, né? Que 53,8% do combustível que a gente paga aqui no Japão é tributo, tá? É imposto, tá? E 25,1 ienes já é adicionado ao valor original, fora o resto da tributação ali. Então você vê que a gasolina no Japão, entre aspas, a parte tributária sai cara pra caramba, tá? Por isso que eu quero trazer isso para você aqui, porque tem algumas, como é que se diz assim, partes históricas que, se você ficar sabendo, você vai falar, caceta, né? Por que não tirou isso ainda, né? Mas vamos lá. O imposto sobre a gasolina era originalmente uma fonte de receita específica para a manutenção das estradas. E as taxas de impostos começaram a ser adicionadas em 1974, devido à falta de receitas. Então, você vê que desde 1974 o governo japonês não sabe fazer conta. Porque estava faltando receitas, criaram-se um imposto novo ali. Naquela altura, a taxa do imposto, que incluía um montante adicional, era chamado de taxa de imposto temporário, porque se dizia que esse montante adicional era apenas temporário, mas a taxa de impostos adicional continuou depois disso para garantir o funcionamento rodoviário. Em 2009, as taxas fiscais que tinham sido designadas como fontes de receitas específicas para a manutenção das estradas, como imposto sobre gasolina, foram convertidas numa fonte de receita geral. Isso não parece os impostos brasileiros? Muitos daqueles impostos brasileiros que nós temos hoje, que começaram com aqueles com MPs ali, com medidas provisórias, que falaram que é só temporário, que hoje estão direto aqui no Japão, tem igual. Você vê só? O Partido Democrático do Japão pede a eliminação desses 25,1 ienes adicionais da antiga taxa de imposto temporária, que é um dos pontos de discussão. É aquela velha história. Por que está acontecendo isso? Porque o Partido Democrático é da oposição, tá? E praticamente está com a faca e o queijo na mão, porque ele tem a maioria agora. Como é que se fala assim? No Senado ali, no parlamento, desculpa, no parlamento. Diferentemente do que a parte governista, que é só a minoria. Então, se o governo quiser aprovar qualquer coisa, ele vai precisar do Partido Democrático. Só que se o governo japonês não fizer o que o Partido Democrático está pedindo, não tem acordo, então não tem ajustes, não tem aprovação de leis. Então você já sabe como é que está agora, né? No que diz respeito ao imposto sobre a gasolina, a reforma fiscal de 2010 introduziu uma cláusula de desencadeamento que cancelaria um imposto adicional quando os preços da gasolina subissem. Se o preço médio nacional de varejo da gasolina excedesse 160 ienes por litro por 3 meses consecutivos, seria cortada. Tá? Mas se ela caísse abaixo de 130 ienes por 3 meses consecutivos, o imposto seria novamente cobrado. Mas você vê que agora está muito em alta o combustível. Então deveria ter sido tirado, esse imposto deveria ter sido tirado por lei. Mas você vê que não foi tirado. Tá? A cláusula do desencadeamento foi congelada a fim de garantir fundos para a reconstrução depois do terremoto do leste do Japão em 2011. Para quem não lembra, terremoto que deu aquele problema de Fukushima, que deu o tsunami. Mas o Partido Democrático do Japão também apela para a retirada do congelamento dessa cláusula de desencadeamento, que é também um dos focos. A receita tributária proveniente do valor adicional juntamente com os impostos da retirada do óleo diesel tem um mecanismo semelhante, que é de aproximadamente, vai dar
aproximadamente 1,5 trilhão de ienes por ano, se eles retirarem esses impostos. Tá? Portanto, o valor adicional, se for abolido, ou a cláusula do gatilho for descongelada, no caso a cláusula do desencadeamento ali, a receita tributária vai cair. Você viu que vai cair 1 trilhão e meio. Então, aí eles precisam ver como é que vai ser feito para cobrir esses custos. Tá, e nisso você já sabe que vai ter o que? Aumento de impostos para poder cobrir esses custos. Porque o governo já está acostumado com essa grana. Se tirar essa grana, você sabe o que é, o que vai dar, né? Só para vocês terem ideia, mais ou menos, a reforma, eles estão falando dessa reforma tributária, mas o orçamento para o ano que vem, tá? Se nada for mudado, vai levar metade do PIB do Japão. Sim, por incrível que pareça. É muita grana. Que eles já vão ter, assim, destinada para torrar, assim, puff. É meio PIB. E o resto, como é que se fala assim, dos problemas que vão acontecendo? Aí é que tá. Então tem que se tomar cuidado muito. Mas continuando aqui. Em relação agora a quem tem filhos. Redução de imposto hipotecário. Olha, então isso aqui também vai ser bom para quem tem filhos, para quem quiser comprar casas aqui no Japão. Tá? A aposta também estará no tratamento, né, de forma preferencial de famílias com filhos, para a redução do imposto hipotecário, em que os impostos sobre rendimentos e impostos de residência serão reduzidos de acordo com o saldo do empréstimo para habitação. Olha aí. No que diz respeito à redução do imposto hipotecário, o limite superior do montante do empréstimo elegível para a redução do imposto havia sido reduzido desde o momento da mudança desse ano. O limite superior é determinado de acordo com o desempenho da economia da energia da casa. Então é aquela velha história. Quanto mais a casa for eficiente, maior vai haver a redução. Só que casas com alto valor de economia, de energia, são muito caras. Mas muito mesmo. Olha só. Habitação de qualidade de longo prazo com excelente economia de energia e resistente a terremotos estão custando uma média de 45 a 50 milhões de ienes. Já dá para você ter uma ideia do tamanho da pancada, né? Casas que atendem o padrão de consumo praticamente de energia zero custa 45 milhões de ienes. É uma estimativa, tá? O preço está sendo reduzido para 30 milhões de ienes para as casas que atendem os padrões de economia. No caso, assim, quem fizer a hipoteca ali, né? Você vê que o governo está tirando uma boa porcentagem também. De 15 a 20 milhões, pô, é coisa pra caramba. Tá? No entanto, para os agregados familiares com famílias, esse limite máximo não será reduzido até esse ano. E o nível anterior vai ser mantido. Esse tratamento está atraindo atenção, uma vez que o Ministério de Terra e Infraestrutura, Transporte e Turismo está solicitando que as medidas sejam prorrogadas até o próximo ano, uma vez que os custos de construção estão aumentando. Então, esse subsídio de tirar de 15 a 20 milhões, o governo japonês não está querendo deixar. Tá? O governo Ishiba não quer deixar, porque eles estão falando que vão aumentar os custos. Então, eles querem que mantenha só o custo atual. Tá? Porque eles não falaram aqui de quanto é o custo atual. Revisão na dedução para dependentes. Tá? Então quem tem crianças aí em escola, tá? Olha só. O foco também está no tratamento de deduções de dependentes para imposto de renda e imposto de residência, no apoio a estudantes do ensino médio e similares. Isso está alinhado com a expansão do abono de família para estudantes do ensino médio com medida de apoio ao cuidado infantil.
No esboço, tá? Então você vê que é todo não tem nada certo ainda. No esboço da reforma tributária a ser decidida até o final do ano agora, o valor a ser reduzido dos itens no imposto de renda será aumentado para 380 mil ienes. O governo propôs reduzir o valor da dedução fiscal, né, de residentes de 330 mil para 120 mil ienes por ano. E planeja chegar em um acordo até o final desse ano. Aí nós vamos ver o que vai dar. Que você vê que eles estão querendo aumentar para um lado, mas estão querendo reduzir para o outro. Tá? Então vamos ver o que vai dar ali no caso da família, né? Eles vão mexer no IDECO também, tá? Espera-se que ocorra uma discussão sobre o limite da contribuição para o IDECO, que é uma pensão de contribuição definida individual que é adicionada à pensão pública. Essa aqui é uma segunda pensão que a pessoa pode pagar, independentemente daquela que o governo já exige, no caso do Chacai. Antes que alguém fale alguma coisa, o Chacai Nenquim já está incluso no Chacai Roquem, tá? Antes que alguém venha torrar o saco. Da mesma forma que o Cocumim, tem o Cocumim Nenquim e tem o Cocumim Roquem. Se você faz o Roquem, você não tem o Nenquim. Mas se você faz o Nenquim, você já tem o Roquem junto. É igual o Chacai. Tá? Então, antes que alguém venha falar besteira. Tá? Mas vamos lá. A gente tem que fazer essas erratas, porque sempre aparece um engraçadinho falando: ah, japonês, mas não é Roquem, é Nenquim. Mas se eu ficar explicando isso toda vez nos vídeos, isso torna-se chato e cansativo. Tá? Mas vamos lá. O IDECO é uma pensão de contribuição definida tipo individual, que se soma à previdência pública e tem tratamento fiscal preferencial. O limite máximo de contribuições varia dependendo sobre o tipo de trabalho, como autônomo ou empregado de empresa, mas o sistema é tal que o todo valor da contribuição é deduzido do rendimento. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está considerando aumentar os montantes máximos da contribuição para responder ao aumento de preços e salários e para tornar neutro a relação do estilo de trabalho. E o Comitê de Investigação do Sistema Fiscal do Partido do Poder está considerando aumentar o montante do imposto. Gás. Então você vê que eles estão querendo aumentar o IDECO. Japonês, mas na hora que vai aposentar, como é que vai fazer em relação ao Chacai mais o IDECO? Não faço ideia. Tá? Não faço ideia mesmo. Tanto que eu sei do IDECO, mas como eu nunca contribuí, não conheço pessoas que, que tenham se aposentado pelo IDECO, então eu não sei te falar. Tá? Se você pode até fazer para tentar ter duas aposentadorias. Tá? Aqui no Japão, mas serão gastos a mais que talvez na hora de você aposentar sejam muito mais burocrático, que você vê que o governo ele sempre tenta fazer cálculos para te arrancar dinheiro. Então pode ser que dê algum problema, pra caramba, né? Então não sei se vale muito a pena você pagar o IDECO. Mas se você quiser ter duas, duas aposentadorias, seja no Brasil ou seja no Japão, duas no mesmo país, tá? Seja duas no Brasil ou seja duas no Japão, faça uma do governo e faça uma privada, para não dar conflito, tá? Na hora de aposentar, porque você vê que aqui do governo tem a normal, que é essa do governo, e essa IDECO. Então para aposentar pode ser que dê problema pra caramba, tá? Tributação sobre benefícios de aposentadoria. A forma em que os benefícios da reforma tributária, da reforma serão tributados também vai ser um foco. De acordo com o sistema de imposto de renda atual, se você receber benefícios de aposentadoria de uma vez só, tá? 400 mil ienes serão deduzidos da sua renda de aposentadoria por até um ano. De um ano é por até 20 anos de serviço. Mas após 20 anos, a dedução será reduzida para um ano.
e será aumentado para 700 mil ienes por pessoa. Então, pelo visto, tá? Eu realmente não conheço, mas pelo visto existe uma opção de, pelo visto, você receber todo o montante que você contribuiu de uma vez só, pelo que está falando aqui, tá? Isso é real? Meu, eu não conheço. Essa parte tributária eu não conheço. Você vai ter que pegar um contador aí nesse ponto, ou ir direto no escritório ali e pedir a informação, tá? Uma coisa que acontece de pegar o recebimento de uma vez só, que eu pelo menos conheça, é quando as pessoas saem do Japão, que vão para o Brasil, e pedem a restituição na parte do Nenkin, da parte do Chacai ali. Tá? Aí eles recebem numa pancada só. Só que aí você vê que zera todo o tempo de contribuição. Essa parte eu sei que tem. Mas para quem vai viver aqui no Japão, quer o dinheiro aqui, como é que fala assim, no momento que se for se aposentar, ter condições de pegar tudo numa pancada só, isso eu desconheço. Tá? Estou passando aonde está saindo essas reformas tributárias que vão ser feitas agora. Tá? Então, não me culpem por falta de informação, pelo amor de Deus. É aquela velha história, eu também não tenho condições de pegar todas as informações pertinentes. Tá? Quanto mais tempo você trabalha para a mesma empresa, mais leve vai se tornar a sua carga tributária. E o sistema pressupõe um emprego vitalício. Olha aí, então você vê que eles estão falando que a parte de pessoas que trabalham muito tempo no mesmo local vai levar em conta. Ah, japonês, mas no caso de Haken, como é que é? Você é um prestador de serviço para as empresas. Então, no seu caso é a Haken. Tá? Você tem vínculo com a Haken, não com a empresa. Tá? Então, se der algum problema, basicamente, é com a Haken, não é com a empresa. Tá? Muita gente, como é que se fala assim? Desconhece esse tipo de coisa. Então, dá muito problema. Eles não vão em cima do Haken, eles vão em cima da empresa ali. E a empresa, dependendo, ela já contrata a Haken para ficar livre de certos problemas. Tá? Então tem que tomar cuidado muito, tá, nesse ponto. Quando eu falo Haken, tá, é empreiteira. E tem muita gente que vai desconhecer a palavra. Mas vamos lá. Até agora o governo tinha indicado que iria rever o sistema para ter uma conta em situação atual, em que os números de pessoas que mudam de emprego está aumentando através das medidas de políticas robustas. Medida do Kishida. O que não ajudou em nada, como é que se diz? Existem muitas formas diferentes de pensar sobre estilos de trabalhos e benefícios da reforma. E o futuro do debate será um foco de atenção. Então você vê que isso aqui também não é nada certo. Tá? Nessa parte, isso aqui é só uma proposta que eles colocaram já para as pessoas ficarem cientes. Mas não está nada concreto ainda. Então não saiam espalhando, pelo amor de Deus. Isso aqui não é nada concreto. Também está sendo considerado tratamento de incentivo fiscal para as pequenas e médias empresas. Japonês, mas por que você está passando isso aqui? Porque isso aqui é uma coisa que, dependendo da empresa que você trabalha, vai ser afetada. Então, se você souber, melhor para você. Tá? Existem vários incentivos fiscais para sociedades, no caso assim, de pequenas e médias empresas, mas para alguns deles vão terminar no final desse ano fiscal. E uma delas é a taxa reduzida de impostos para pequenas e médias empresas, onde as grandes empresas estão sujeitas a imposto de 23,2% sobre o seu rendimento, mas as pequenas e médias empresas, a taxa de imposto é limitada a 15% do rendimento. Então até 8 milhões de ienes. Olha aí. Então você vê que as empresas aqui do Japão, elas são tributadas ali, tá? Sobre rendimento e numa forma assim, meio cavalar. Por que você acha que quando eu falo que funcionário ele gera um grande custo na folha da empresa, as pessoas acham ruim? Mas você vê, olha aí, tá? Você vê que aqui nós estamos falando imposto sobre rendimento. Tá? Você vê que o imposto sobre rendimento
de 23,2% é muita coisa. Só que aqui nós não estamos... Na matéria, ele não fala se é sobre o imposto bruto ou se é imposto líquido. Se for pelo bruto é pior ainda. Porque depois do bruto tem todas as deduções para chegar no líquido. Dependendo do líquido, dá uma despencada depois. Se for no líquido, aí já descontou todos, como é que se fala assim, todos os gastos, todas as coisas. Aí depois vem o imposto ali, o imposto come sobre o líquido. Aí o empresário sabe realmente a coisa como é que vai ficar. Então tem muita coisa que você vê que é tenso aqui no Japão, né? Principalmente para nós assim, que não somos donos de empresa. A gente ficar sabendo desse tipo de coisa, você já está sabendo o quanto de taxa que o empresário está pagando. Porque é muito fácil as pessoas apontarem o dedo. Ah lá, o empresário, o cara está enricando, olha que não sei o que, mas não sabe quanto de taxa o cara está pagando. E para o cara pagar aquela taxa, ele tem que vender, ele tem que ter lucro. Se não tem lucro, o que acontece? Igual que você vê que essa para pequenas e médias empresas, taxas de imposto limitada a 15% até 8 milhões de ienes. Parece que é muita coisa, mas não é 8 milhões de ienes. Se você levar em conta o tanto de taxa, custos, despesas que existem, né, aqui dentro de uma empresa, etc. Então você vê que dependendo não é muito. Tá? Por isso que muitas pequenas e médias empresas, desculpa, aqui no Japão elas tendem a quebrar muito rápido. Por causa desse tipo de coisa. Se o gestor ali, o administrador, ele não for uma pessoa com um pezão no chão, vai dar problema, como é que se fala assim, não souber levar os cálculos dele assim na risca, dá problema. A empresa não aguenta. Aí é a hora que vive de empréstimo do governo. Tá? E o governo agora não está querendo dar muitos empréstimos mais. Então o que acontece? Vai começar a quebradeira geral. As organizações econômicas apelaram para a continuação do sistema. Desculpa que eu pulei uma parte aqui. Existem também medidas para reduzir a carga tributária na realização de investimento de capital. É aquela velha história. Se a empresa investe no crescimento dela, ela joga aquilo ali para redução de impostos. Tá? As organizações econômicas apelaram para a continuação do sistema, citando difícil ambiente de negócios para pequenas e médias empresas, enquanto outros dentro do governo apontaram que os requisitos para o tratamento preferencial deveriam ser mais rigorosos para restringir as empresas-alvo. É aquilo que eu falei, o governo está, como o governo já havia relatado, ele não quer mais ficar dando empréstimos para as empresas. Então ele vai fazer aquela devassa, como é que se diz? Aquela limpeza. Empresas que eles consideram que não são lucrativas, eles vão tirar do mercado, porque eles não vão dar mais empréstimos. Não, o que vai acontecer? A empresa vai quebrar e vai sair do mercado. Simples assim. Então esse tipo de discussão está em alta e vai chamar atenção. Tá? Imposto sobre defesa. O imposto sobre os foguetinhos do Kishida. Vamos lá. Há um ano, o governo e o partido no poder, quando eles falam partido no poder, é aqueles partidos confiliados ao governo. Tá? Antigamente só tinha Komeito. Hoje, se der tudo certo ali, se como é que se fala assim, o partido do Ishiba aceitar as reivindicações do Partido Democrático do Japão, aí vai ter mais um outro partido do poder. Tá? Aí, no caso, o Partido Democrático vai deixar de ser oposição para começar a virar partido no poder. Mas vamos ver o que vai dar, né? Porque eles estão falando que eles vão fazer essas mudanças e até agora não se chegou a nada concreto. A única coisa concreta, o que é? Que a partir de janeiro, durante 3 meses, janeiro, fevereiro e março, o governo vai dar aquele subsídio para luz e gás. E, como é que se diz? Não houver grandes mudanças na gasolina. Mas na gasolina tem aqui negócio, na cláusula
do gatilho ali, etc. Que está em discussão também. Então não sabe como é que vai ficar isso. Para as outras, como é que se fala assim, o teto, no caso assim, o ganho do muro, né, de rendimento de 1.030.000 ienes, também não chegaram num consenso ainda. Então a zona só. Então dependendo, se não chegar no consenso, o Partido Democrático não vai ajudar o partido do Ishiba e vai ficar essa zona esse ano, tá? E o ano fiscal desse ano. Então, né, vamos continuar aqui. Há um ano o governo e o partido no poder. Eu só expliquei isso aqui porque tem muita gente que vai desconfiar. Mas o partido do poder não é o governo? Não, tá? Por isso que eu estou separando as coisas para as pessoas terem noção realmente do que é. Decidiram aumentar os impostos sobre as sociedades. Sociedades que eles falam assim, empresas em geral, tá? E pessoas também. O imposto sobre rendimento e o imposto sobre o tabaco para garantir mais de 1 bilhão de ienes para o ano fiscal de 2027, como os recursos financeiros necessários para fortalecer fundamentalmente as capacidades de defesa do Japão. No entanto, a conclusão relativa de que a data de início do aumento de impostos era a ser definida para algum momento apropriado após 2024, e a decisão foi adiada novamente para o fim, né, devido à parte da questão em torno do financiamento político, aquele nosso das propinas que teve com o partido do Kishida, o partido do Ishiba ali, tá? Que o povo estava ganhando propina a rodo, né? À medida que as medidas orçamentais para reforçar as capacidades de defesa progridem, o foco estará em saber se o debate sobre a reforma fiscal decidirá quando iniciar os aumentos de impostos. Então você vê que isso aqui é a parte tributária que mais está pegando para agora, tá? Vamos lá para a parte da reforma da Previdência. Por isso que eu falei que dependendo não ia dar tempo. Você vê que 37 minutos de vídeo, tá? Só falamos da parte tributária. Ainda tem essa parte da aposentadoria aqui, previdenciária. A fim de aumentar o nível da pensão básica no futuro, o Ministério da Saúde, Trabalho e Segurança Social compilou uma proposta para encurtar os períodos no qual o nível de benefícios serão mantidos abaixo da taxa de aumento de preços e salários. Então você vê que não é nada certo ainda, tá? Isso aqui é só um esboço. Os recursos financeiros necessários serão cobertos com contribuições de fundos de pensões e segurança social relativamente estáveis por contribuições adicionais também do Tesouro Nacional. Vamos lá. No que diz respeito à revisão do sistema de pensões, um dos focos está na contramedida, tá? Uma vez que a situação financeira do sistema de pensão nacional, que inclui trabalhadores independentes, no caso autônomos, está se deteriorando. E há preocupações de que o futuro nível dos benefícios da pensão básica está em declínio. Então, a fonte que vai pagar as pensões no Japão está caindo. Então, o que isso quer dizer? Que o Japão está correndo o risco de não poder mais pagar pensões no futuro. Tá? O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência apresentou uma proposta concreta. Quando eles falam concreta assim, não está nada concreto, porque não bateu o martelo ainda. Tá? Então você vê que eles fazem pegadinhas de palavras também. Então tem que se tomar cuidado. Tá? Na subcomissão do Conselho de Seguridade Social. De acordo com isso, para evitar que o fardo recaia sobre a geração trabalhadora que os apoia, se torne demasiadamente pesado, o deslizamento macroeconômico, o que isso quer dizer? Que a parte da economia grande está caindo. Deslizamento da macroeconomia. Macro, grande, está caindo. Que mantém o nível dos benefícios das pensões abaixo da taxa de aumento dos preços e salários é aplicada a pensões básicas sob certas condições econômicas, com base nesse pressuposto, que o período da continuação esperado vai até 2057 e vai ser reduzido para o exercício de 2036. Tá?
Você vê que eles falaram, não explicaram nada. Porque eles falaram sobre certas condições, só que eles não falaram qual condições. Então você vê que, então você vê que o imbróglio, como é que vai ser? A enganação é muita, tá? Então você vê que eles estão tão desesperados por dinheiro, o que? Um plano econômico que ia ser até 2057, ele vai ser reduzido para 2036. Sinal que, nesse meio tempo, quem for se aposentando aí, corre o risco de ficar sem aposentadoria. Ou o governo não vai dar conta, ele vai ter que aumentar em muito os impostos. Tá? Mas o futuro do Japão, se você for ver isso aqui, não está muito bonito. Tá? Os recursos financeiros necessários para aumentar os benefícios, tá? No caso assim, ter condições de pagar, em linha com isto, provirão de contribuições de reservas de prêmios de seguro de pensões dos empregados, caso Shakai Hoken, tá? Que são Shakai Hoken, Shakai Nenkin, Shakai Nenkin é bom, né? Kokumi Nenkin e outros, tá? Que são relativamente estáveis financeiramente devido aos aumentos nos números, né? De impostos e mulheres número de idosos e mulheres que começaram a trabalhar, e de contribuições adicionais para o Tesouro Nacional. Então você vê que o governo praticamente ele obrigou os idosos e mulheres a começarem a trabalhar para aumentar a arrecadação do Tesouro Nacional. E você vê que no Brasil vai acontecer a mesma coisa futuramente. Tá? Porque se você for ver, o que está acontecendo no Japão agora vai acontecer no Brasil. Porque o Brasil também está diminuindo a quantidade de contribuintes e está aumentando a quantidade de idosos, de aposentados. Então é só uma questão de tempo de acontecer no Brasil, que já está acontecendo aqui no Japão. Além disso, o governo decidiu rever o sistema de pensão de idade ativa, que reduz as pensões para as pessoas com 65 anos ou mais, quando oferem um determinado montante de rendimento, a fim de desencorajar os idosos de trabalhar. Então você vê que o idoso, quando ele, antigamente, tá, que o governo vai rever, mas não sabe quando, mas ele vai rever isso. Com 65 anos de idade ou mais, se ele recebe um X patamar, um X valor, não dá para saber, tá? Se ele ultrapassa aquele X valor, ele não vai receber a mais. Mesmo se tenha correções, no caso assim, não tem o salário mínimo aqui no Japão, no Brasil também não tem o salário mínimo, que quando tem a correção do salário mínimo, não aumenta o valor, é mais ou menos essa a ideia. Então se tem a correção em aumentar o valor e passar aquele patamar, o idoso não tem direito a essa correção. O aposentado não tem direito a essa correção. Então é tenso pra caramba. Então já dá para você sacar que para você aposentar aqui no Japão, a coisa não é muito legal assim. Então às vezes vale muito mais, penso eu, tá? Você pegar toda a arrecadação que você tem aqui e aposentar lá no Brasil. Porque lá no Brasil você vai receber mensalmente, porque aqui no Japão é uma vez a cada 2 meses. No Brasil você vai receber todos os meses e todos os anos tem correção. Por causa do, como é que se fala, do salário mínimo. Aqui no Japão você vê que atingir um certo teto ele para. Você vê que eles estão falando que eles vão fazer essa revisão, mas não falaram quando. Então isso aí pode ser o quê? Aquela famosa cortina de fumaça. Tá? Para falar assim, vamos fazer alguma coisa, mas realmente não fazem. Tá? As discussões continuarão sobre o aumento do valor padrão para a redução dos atuais 500 mil ienes para 620 mil ienes ou 710 mil ienes, ou a abolição do próprio sistema. Ou eles vão aumentar isso para 620 mil ienes, 710 mil ienes, ou eles vão tirar todo o sistema. Tá? Mas você vê que são valores baixos. Porque se você levar em conta 710 mil ienes para um ano inteiro, dependendo da situação, ou por pagamento de pensão,
aí tem duas coisas diferentes. Se for por pagamento de pensão é uma coisa, por cada pagamento, mas se for anual, isso é muito baixo. Então eles deveriam abolir esse sistema. E se você levar em conta que os idosos, os aposentados têm, como eles contribuíram uma vida inteira, um mínimo de dignidade eles deveriam dar. Para quem fala assim, não, temos que honrar nossos idosos, mas na parte de pagamento de pensão, aposentadoria, o Japão não dá um mínimo de dignidade. Tá? Então você vê o tanto que é hipócrita muitas falas dos japoneses. É muita hipocrisia. Tá? Vamos dar dignidade a nossos idosos, pagando uma merda de uma aposentadoria. Você vê que nesse ponto o Brasil dá muito mais dignidade que o Japão. Tá? Mas vamos lá. É aquela velha história, muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas eu estou falando a realidade. Tá? Por outro lado, o ponto de vista da garantia dos recursos de pensões, é necessário que aqueles com maior capacidade financeira paguem mais entre os membros das pensões dos empregados. E existe um sistema padrão em que os pagamentos de prêmios param de aumentar quando o rendimento excede um determinado quantia. O plano é aumentar o limite superior de remuneração mensal nos atuais 650 mil ienes. E o valor específico continuará a ser discutido. Então você vê que ainda não chegaram numa ideia normal. Assim. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar espera compilar o projeto de lei final da reforma do sistema de pensões até o final deste ano. E se submeter, no caso assim, o projeto à sessão extraordinária da dieta no próximo ano, que já é em janeiro. Tá? O que isso quer dizer? Quanto mais você trabalha, mais você vai pagar, em detrimento àqueles que pagam pouco. Só que o teto, por enquanto, é 650 mil ienes. Tá? Então eles querem aumentar esse valor. Então se você pagar 650 mil ienes ali, de acordo com isso aqui, não vai dar alteração depois. Então eles querem aumentar esse valor, vai para 710 mil, 800, não dá para saber para quanto que vai. Aí nisso a pessoa vai pagando mais. Então existe esse teto que as pessoas desconhecem. Tá? Mas você vê que chegar até o ponto de 650 mil ienes é muita coisa. No caso, remuneração. Você vê que eles falam aqui, o plano é aumentar o limite superior de remuneração mensal nos 650 mil ienes. Então você vê que tem gente que recebe 650 mil ienes mensalmente. Tá? O deslizamento macroeconômico, aquilo que eu falei, a queda da economia num todo, tá? Foi concebido para evitar um fardo excessivo para as gerações trabalhadoras que apoiam as pessoas a fim de garantir o recurso financeiro sustentável, uma vez que o número de beneficiários de pensões aumente devido ao declínio na faixa de natalidade e envelhecimento populacional. O que isso quer dizer? Que a Previdência ela é uma pirâmide, igual tem aquele sistema de pirâmide, que não é para as pessoas investirem em pirâmide, mas você vê que o próprio sistema de Previdência ela é uma pirâmide. Então o que acontece? Tem que nascer mais crianças para poder entrar mais pessoas no mercado de trabalho, para poder sustentar os idosos que já estão no topo da pirâmide. Nos idosos, quando eu falo, é aposentados, que já estão no topo da pirâmide. Então, entra-se novos, então vai se trabalhando, afunilando. Só que está se tornando o contrário. Como está tendo baixa taxa de natalidade no Japão, a pirâmide se inverteu. Os idosos estão em cima em maior número e está diminuindo o número de pessoas que estão entrando no mercado. Acho que deu para você entender o tamanho do problema que está acontecendo aqui no Japão agora, que já começou a acontecer no Brasil também. Esse é o grande problema. Aquilo que eu já havia relatado em outro vídeo, a porcentagem, que eu não vou dar aqui para poder ganhar tempo, tá? Para poder dar tempo de encaixar toda a matéria. Então foi introduzido na reforma jurídica de 2004,
mas implementada pela primeira vez em 2015 devido à deflação contínua. Mas foi a melhor época, parte de deflação. Tá? Prevê-se que essa redução dos benefícios termine no exercício financeiro de 2026, uma vez que as finanças de pensão dos trabalhadores melhoraram devido a fatores como aumento no número de idosos e mulheres ativos. Aquilo que eu falei, que o Japão forçou os idosos e mulheres a voltarem a trabalhar. Por que mulheres? Porque muitas mulheres casam, viram dona de casa aqui no Japão. Porque isso era já intrínseco na vida deles, né? Casou, o homem provedor, a mulher cuida dos filhos em casa, tá? Faz o que é no máximo um arubaita ali, um naishoku só para complementar a renda, acabou. Mas agora não, a pessoa tem que voltar mesmo a trabalhar, porque o pau tá atorando, como é que se diz. E nisso você vê que o Japão se orgulha disso, né? Mas vida que se segue. Continuando aqui. Enquanto o sistema financeiro de pensão nacional, que inclui trabalhadores independentes, está piorando. O que isso quer dizer? Que o número de autônomos no Japão está caindo. O número de trabalhadores autônomos no Japão estão caindo cada vez mais. Tá? Porque eles não estão dando conta na parte tributária. Então tem que se tomar cuidado muito. Se as medidas de contenção forem prolongadas, os benefícios continuarão diminuindo em conformidade. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar estima que, se a situação econômica continuar a mesma que tem sido nos últimos 30 anos, o nível de benefício básico de pensão até 2057 será 3 vezes inferior do que é agora. Já deu para você entender o tamanho do problema. Por isso que eu falo para você, não deixa sua parte de aposentadoria na mão do governo. Porque se você deixar ela totalmente na mão do governo e não fizer uma aposentadoria por fora, você corre risco de não conseguir se aposentar aqui no Japão. Ou se conseguir se aposentar com valores muito baixos. Já estou te trazendo a perspectiva que o próprio governo japonês está trazendo para você. Tá? Como muita gente não entende Nihongo nem nada, então, como é que se diz? Isso aqui é uma mão na roda, só que muita gente vai me xingar por causa desse tipo de coisa. Por mais que eu trago, por mais que as pessoas não saibam Nihongo, mas ainda assim tem gente que xinga quem traz a matéria em Nihongo. É tenso pra caramba, é. Mas por isso que eu já falo, ó, também não sei Nihongo, tá? Para as pessoas não me xingarem. Apesar que realmente eu não sei, tá? Nihongo akaranai. Mas vamos lá. Por essa razão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência decidiu alinhar a duração das medidas de controle de benefícios com a de pensão dos trabalhadores, a forma de aumentar o nível de pensão básica no futuro. Nesse caso, será reduzido para 2036, aquela ideia de 2057 caindo para 2036. Em linha com isso, os recursos financeiros necessários para aumentar os benefícios serão aumentados, desde que as contribuições de fundo de reserva e prêmio de seguros de pensão dos empregados, né, se mantenham relativamente estável. Meio complicado, né? Principalmente com a diminuição da densidade demográfica. Além disso, o sistema básico das pensões está estruturado de um modo em que metade dos recursos financeiros necessários sejam cobertos pelo Tesouro Nacional. E se o benefício global aumentar, a carga do Tesouro Nacional também será adicionada como resultado. De acordo com a atual proposta do Ministério do Trabalho, espera-se que a carga adicional do Tesouro, no caso assim a parte do governo, seja de cerca de 1 bilhão a 2 bilhões de ienes por ano, tá? Um adicional ali. E uma das principais questões futuras será como garantir esse montante. Você vê, se todos os anos aumentar 1 ou 2 bilhões de ienes, só vai fazendo pressão nos cofres do governo. E nisso você já sabe o que acontece, né? Rapaz, não vai dar tempo. Puta, tem muita coisa ainda, né? Mas vamos lá. O sistema de pensão de velhice empregada, que reduz a pensão dos idosos em um determinado rendimento
está na sua forma atual desde 2000, a fim de evitar a deterioração das finanças das pensões, à medida que a taxa de natalidade está diminuindo, né, e a população de idosos está aumentando. Atualmente, pessoas com 65 anos ou mais têm a pensão social reduzida se o seu salário e pensão combinados excederem 500 mil ienes por mês. Então já sabe, se receber mais de 500 mil ienes por mês, não tem aumento do imposto, tá? Da pensão, quer dizer, me desculpa. O Ministério da Saúde, Trabalho e Segurança Social decidiu rever o sistema de pensões à luz dos fatos que a população idosa está perdendo a vontade de trabalhar e fazer-se com que eles se abstenham de trabalhar, uma vez que a escassez de mão de obra torna-se um problema devido à mudança dos tempos. Então está falando que os idosos estão perdendo a vontade de trabalhar ali por causa da idade, então tinha que aposentar, mas estão forçando os caras a trabalhar para poder ter uma renda maior, né? Como é que se diz? Então foi apresentada uma proposta para aumentar o padrão reduzido para 600, daqueles 500 mil ienes para 620 mil ienes ou 710 mil ienes. Ou para tirar totalmente o sistema. Tá? Os cálculos estimados mostram que se o montante padrão for aumentado para 620 mil ienes, aproximadamente 200 mil pessoas receberão um aumento nos benefícios da pensão, resultando um aumento financeiro anual de 160 bilhões de ienes. Se o montante padrão for aumentado para 710 mil ienes, um montante de 270 mil pessoas receberão, né, um aumento, receberão os aumentos necessários e a carga maior vai ser de 290 bilhões de ienes por ano. Além disso, se o sistema for abolido, serão necessários 450 bilhões de ienes para cobrir as despesas de 500 mil pessoas que atualmente recebem os benefícios reduzidos. A revisão do sistema aumentará os benefícios de pensões para os idosos ativos com rendimentos elevados, mas as preocupações para o nível de benefícios para gerações futuras diminuam. O que isso quer dizer? Você vê que eles deram valores. Japonês, 500 mil pessoas só aposentadas no Japão? Não. Isso aqui são 500 mil pessoas que recebem esse teto, recebem no limite ali, tá? De 500 mil. Claro que tem muitas pessoas que recebem muito abaixo, muito mais abaixo que isso. Então elas não entram nessas estatísticas. Só entra nas estatísticas aqui, você vê que 270 mil pessoas, 200 mil pessoas, são pessoas que têm aposentadorias elevadas no Japão. Como é que fala assim? Quem ganha mixaria, pouquinho, não entra nessas estatísticas, tá? E infelizmente não vou conseguir passar muito mais coisa, porque já vai dar 1 hora de vídeo aqui, eu quero limitar com 1 hora, mas tem muito mais coisa ainda para a proposta de aposentadoria. Tá? Então, basicamente falamos daqui na parte econômica do Japão, parte tributária, aposentadoria, você vê que a coisa não está legal, não está com cara que vai melhorar, então já te recomendo, não deixe seu futuro da Previdência na mão do governo. Faça alguma coisa, porque se você não fizer, você sabe que você vai se lascar. Tá certo? Então tome cuidado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, sem frescura. Tá? Lembrando também que nada disso aqui ainda foi aprovado, é tudo projeto de lei. Tá certo? Então muita coisa aqui pode ser que mude ainda. E Maido!